Então nós vamos começar a falar sobre a campanha da Fraternidade 2020, a fim de que, nesse processo, a gente já possa pensar como que nós conseguimos colocar isso em prática dentro dos nossos planejamentos, ou seja, dentro das nossas aulas. Então, como a gente bem rezou já, a campanha da Fraternidade tem por tema ela viu, sentiu compaixão e cuidou dele, traz para nós a figura da irmã Dulce como uma peça principal, ou seja, uma figura que se destacou no Brasil por suas ações solidárias. Mas não é a primeira vez que a igreja se dedica. Cadê a igreja? Que a igreja se dedica a pensar essa ideia de defesa da vida. Já que a campanha da Fraternidade desse ano vai trabalhar a ideia de vida como dom e compromisso. Em anos anteriores, Sônia lembra de todas, não é, Sônia? A igreja já vinha trabalhando, então sempre é um tema recorrente que vem sendo trabalhado várias vezes. Então já em 74, a igreja trazia ali a questão da defesa da vida como tema: onde está o teu irmão? Lembra, Sônia? Dessa você não está. Depois, em 84, eu não era nascida ainda. A igreja trabalhou para que todos... Não, nasci em 88, vocês desculpem. Para que todos tenham vida. Depois, em 85, nós trabalhamos lá o pão para quem tem fome, ou seja, são todos temas que vão pensar diretamente a defesa da vida, ou seja, vão pensar as situações sociais do Brasil a partir da realidade socioeconômica e aquilo que fere a integralidade do ser humano. Em 94, a família, como vai? Pensou-se em instituição familiar. Em 95, eras tu, Senhor. Então pensava a ideia de juventude e dos abandonados. 2002, Por uma Terra Sem Males. Essa parece que o hino ainda ecoa na cabeça da gente, quando a gente ouve o tema. Em 2004, Água, Fonte de Vida. Em 2000, nós trabalhamos a dignidade humana e a paz. É um tema muito parecido. Então, 2000, pensava a dignidade humana. 2020, novamente pensa a vida como dom e compromisso. Será que você já sabe? 2005, felizes os que promovem a paz. 2007, vida e missão neste chão. 2008, nós pensamos, escolhe, pois, a vida. E aí era um tema também muito parecido com esse. Então vamos ali retomar discussões acerca de aborto, acerca de eutanásia, de eutanásia, dentre outros temas. Por isso que o professor Ângelo vem em seguida para falar sobre o tema da bioética, que é essa ideia de uma ética frente à defesa da vida, e nós vamos trabalhar isso juntos, né, professor Ângelo? Já no ensino médio. 2011 nós temos ali fraternidade, não sei, não enxerga, o que é 2011? Fraternidade e a vida no planeta. E depois 2012, que é saúde e dúvida sobre a terra. Eu não coloquei 2019, mas de fato Igreja em Defesa da Vida em 2019, quando nós pensamos a ideia de políticas públicas, quando não temos políticas públicas efetivas, que não pense na minoria maior, mas que pense no bem comum de todos, isso fere a vida. Esse ano, então, pensamos a vida como dom e compromisso. Já para o próximo ano, já sabemos o tema, será fraternidade e diálogo. Então, a área de linguagens ali consegue trabalhar muito bem isso. Foi. Por que a igreja se propõe a pensar a defesa da vida? Então, ela vai propor no seu texto base, e aí eu deixei em vermelho, o que nós vamos destacar, a ideia ali, ó, é preciso conscientizar como é uma campanha religiosa, traz para nós a luz da palavra de Deus. Quando eu pensava, a gente vê ali algumas discussões ridículas, quando alguns governantes ridículos tentam aprovar leis ridículas que quer tirar a Bíblia, por exemplo, das bibliotecas. Viram essa aprovação de programa? De lei? Querem tirar a Bíblia da biblioteca porque o país é laico. Para quem é cristão, a Bíblia é livro sagrado. Para quem não é cristão, a Bíblia é uma literatura e não é possível negar a sua existência. Então, quando a gente vê uma proposta de lei como essa, nós estamos pensando como as pessoas têm a mente
deste tamanho. Então, a campanha da fraternidade tenta conscientizar, à luz da palavra de Deus, que é sagrado para quem crê, que é literatura efetiva e histórica para quem não crê, mas também não consegue negar a sua existência, acerca do sentido da vida como dom e compromisso que se traduz em relações de mútuo cuidado entre as pessoas, na família, na comunidade, na sociedade e no planeta, nossa casa comum. Puxa! Então, quando talvez as paróquias, as comunidades eclesiais não consigam ter uma abrangência tão grande da campanha da fraternidade deste ano como nós temos. Porque temos consciência que estamos inseridos na casa comum, no planeta. Então vamos falar ali de ecologia integral, certo? Lidamos com a sociedade, estamos inseridos no meio de uma sociedade que fica entre a ideia religiosa e a ideia secular, já que nós somos escola. Lidamos com as famílias, que são diversas, cada qual com os seus costumes, e com as pessoas. Quando nós falamos de uma consciência acerca do sentido da vida como dom e compromisso, nós estamos falando mais do que individualismos. E a sociedade atual é muito individualista, não é isso? Se a gente for olhar o cenário religioso atual, nós vemos um fenômeno individualista. Então, quando a gente ouve as músicas, eu tomo posse da graça de Deus, entra na minha casa. Então, as canções religiosas já é muito. Então, a gente vê ali o padre, o pastor, coloca a mão no seu coração e pensa na sua família agora. Já não é mais uma espiritualidade libertadora, mas é uma espiritualidade alienante. Ou seja, nós estamos fechados os nossos individualismos. Mas também, pensar o sentido da vida como dom e compromisso é mais do que psicologismos. Porque parece que nessa década que nós estamos, a psicologia vai sofrendo uma desidratação e ela vai caindo em psicologismos. As pessoas vão usando teorias grandes de pensadores fabulosos. Hoje é chique falar nome de psicólogos, de filósofos, na palestra, porque as pessoas ficam assim, e aí a gente só sabe daquela parte do pensador e mais nada, e a gente vai criando as nossas. O sentido da vida não está pautado no psicologismo. Eu não preciso fazer a pessoa chorar para ela sair da depressão, mas eu preciso fazer com que a pessoa se sinta inserida dentro de uma realidade bastante concreta. Então, se eu penso a vida como dom e compromisso, vamos pensar a etimologia da palavra. A palavra dom deriva do latim, da palavra dominus, que significa Senhor. Dominus vobiscum. Senhor, dominus. Quando nós pensamos dom, então nós estamos pensando em presente. Pensar a vida como dom é pensar a vida como algo que nos foi dado. Ela não veio de nós, mas ela foi dado, ofertado para nós como presente. Portanto, se eu recebo este presente, eu preciso fazer o quê? Cuidar dele e retribuir. Pensar a vida como compromisso. O que é o compromisso? É o acordo entre as partes. E aí ela pode ser 1, 2, 3, 4 partes, são diversas. Então eu sou pequeno, as partes que eu faço acordo são com os meus pais. À medida em que vou crescendo, vou para a escola, as partes que eu faço acordo com os professores, com os coleguinhas. Eu resolvo contrair casamento, parece que é assim. A parte que eu estipulo, então, já é com o esposo, e aí depois que casa já não tem mais eu, mas agora tem nós. Não é isso? Aí resolve procriar para fazer acontecer a palavra de Deus. Deus disse, crescer e multiplicar. Algumas pessoas multiplicam sem crescer, está certo? E aí aumenta, e aí eu vou trabalhar, aumenta. Então pensar a vida como compromisso é romper com o individualismo da sociedade atual, do egocentrismo, achar que eu sou o umbigo do mundo e que todas as outras pessoas estão erradas e só eu estou certo. Percebe que pensar a vida, pensar o sentido da vida como dom e compromisso é muito mais? Eu fui fazer uma pesquisa e eu descobri que os livros que os professores mais leem são os livros do Augusto Cury, no Brasil.
Os livros mais lidos pelos professores são do Augusto Cury. Puxa, legal? É muito bom. Mas quando nós só paramos na psicologia do Augusto Cury acerca do sentido da vida, nós por muitas vezes caímos no individualismo e esquecemos da ideia de compromisso. Então os livros mais vendidos na sociedade atual é do quê? Autoajuda. Porque eu preciso ser ajudado. E aí, essa ajuda me vem, mas ela precisa também ser ofertada. Dá para trabalharmos a campanha da fraternidade de algum modo no colégio esse ano? Se dá. Quais são os 10 objetivos específicos da campanha? Eu grifei algumas coisas ali. Infelizmente, estamos falando de campanha, tem coisas que não dá para fugir. Nossa, quanto texto, Leandro! Primeiro lá, apresentar o sentido da vida proposto por Jesus nos evangelhos. Legal. Nós precisamos então, primeiro partir de nós, descobrir qual o sentido da vida dado por Jesus. Tem sentido toda a proposta cristã que nos chega? Como que nós encaramos a ideia de religião? Então vamos pensar ali, a religião a partir de Rubem Alves. O que torna as coisas sagradas? Elas chegam até nós sagradas ou nós sacralizamos as coisas? Rubem Alves vai dizer, está em nós a capacidade de sacralizar as coisas. Então eu estou no meio do caminho, tem uma pedra, eu chuto a pedra, não é? Mas eu pego a pedra, coloco na igreja, chamo de altar, nós damos sacralidade para as coisas. Então pensar o sentido da vida proposto por Jesus é descobrir que o sentido da vida está em nós e precisa ser redescoberto a cada dia. A cada dia. Propor a compaixão, ternura e o cuidado como o quê? Isso é muito passionista. Como exigências fundamentais da vida para as relações sociais, não simplesmente relações sociais, porque isso não depende de nós, porque nascemos, já nos relacionamos com a sociedade, mas para que essas relações sociais sejam mais humanas. E aí qual o maior desafio da sociedade atual? O meu e o seu. O maior desafio é, de fato, viver a nossa essência de ser humano. Porque, inevitavelmente, quando eu fui nascer, eu não pude escolher ser uma cadela ou um ser humano. Eu nasci humano. E aí o desafio da vida é me tornar um ser humano humanizado. Porque ser humano, fazer o quê? Nascemos assim. Agora, ser um ser humano humanizado é outra coisa. Por que que o sentido da vida vai esvaziando nos tempos atuais? Porque nós temos tantos que se cortam, tantos que cometem suicídio. Porque nós temos tantas pessoas que pensam só nos próprios interesses. Porque nós vamos perdendo a nossa humanidade no meio do caminho. E aí a dificuldade, nós precisamos nos descobrir humanos. O quanto de humanidade ainda resta dentro de nós. 3. Fortalecer a cultura do encontro, da fraternidade e da revolução do cuidado como caminhos de superação da indiferença e da violência, esse eu vou comentar depois. Promover a defesa da vida desde a fecundação até o seu fim natural, rumo à plenitude. Então aqui nós temos uma doutrina cristã, uma doutrina católica. Então o cristianismo católico não é a favor do aborto. Nós estamos inseridos dentro de um colégio católico. Então cuidado com os seus discursos em aula. Ainda que você seja biólogo, sociólogo, filósofo, o colégio é católico e precisa defender. Nós não somos a favor do aborto. Desde a fecundação do óvulo, a doutrina cristã católica acredita que há vida, porque a vida é dom, é presente doado. Despertar as famílias, e aqui está a dificuldade. A nossa dificuldade maior não é despertar o sentido da vida dos nossos crianças, adolescentes e jovens. A dificuldade maior, por muitas vezes, que nós educadores encontramos é com as famílias. E aí nós precisamos, olha que desafio intenso, despertar as famílias para a beleza do amor que gera continuamente vida nova. Então esse ano somos chamados a fazer com que os nossos trabalhos alcancem mais as nossas famílias.
Não é simplesmente trazer a família para ver as nossas apresentações. É, de algum modo, fazer com que as nossas crianças, mais do que discursos, são atitudes, não é isso? Fazer com que as nossas crianças favoreçam as famílias em enxergar a beleza do amor, já que o amor se tornou tão banalizado. Então, hoje em dia, dizer para alguém que eu te odeio é tão forte, mas ao mesmo tempo dizer que eu te amo se tornou tão banal. Por quê? Preparar os cristãos e as comunidades para anunciar, com o testemunho e as ações de muito cuidado, a vida plena do reino. Isso também é muito passionista. Assim que eu entrei no colégio, a irmã Rosana me entregou uma folha que falava sobre o ensino religioso. E aí, lá na parte de ensino religioso, usa-se assim umas 20 vezes o termo integralidade. Fala que a educação passionista tem em vista formar um ser integral. Ser inteiro. Como diz Vivi Guedes, ser pleno. 7. Você da novela das 8 da Globo. Criar espaços nas comunidades para que pelo batismo, pela crisma e pela Eucaristia, todos percebam na fraternidade a vida como dom e compromisso. Então, talvez esse ano, nesta campanha, nós somos chamados a fortalecer ainda mais a nossa pastoral no colégio e, sobretudo, a dinâmica da catequese, já que os sacramentos da iniciação nos propõem essa descoberta do Cristo como uma figura salvífica e emblemática na história que dá sentido à vida. Despertar os jovens para o dom e a beleza da vida, motivando o engajamento em ações de cuidado mútuo. Então, bora trabalhar, Gisele, que a pastoral desse ano precisa se destacar neste colégio e nós precisamos conseguir atingir mais pessoas. Então, nós precisamos motivar os jovens para que eles se engajem em ações de cuidado mútuo. E não é fazer a ação para tirar foto, mas é fazer a ação nesse percurso da vida. Eu descobri que a gente tem que fazer a caridade pela caridade. A caridade, quando ela é muito racionalizada, ela deixa de ser caridade. Ah, mas eu vou dar o dinheiro para ele beber pinga. Ah, eu vou ajudar. Não, eu vou comprar tal coisa. Não. A caridade tem que ser feita pela caridade. Senão ela deixa de ser caridade. E aí essa descoberta é que é difícil. Porque estamos numa sociedade tão racional. Não é isso? Então, às vezes é bom dar o dinheiro para o bêbado da rua para ele tomar uma cachaça, que é sentido da vida para ele, senão ele morre. Ele precisa da cachaça para poder dormir e suportar o frio. Nossa, por que ele é fedido, se urina todo? Sim, porque ele não tinha coberto, ele precisou se urinar porque a urina é quente e é aquilo que lhe garantiu calor para que ele passasse mais aquela noite. É por isso que eles se urinam. É por isso que eles bebem. Isso é sociologia pura. 9. Valorizar, divulgar e fortalecer as inúmeras iniciativas já existentes em favor da vida, que entra o marketing. Nós precisamos ainda mais difundir as nossas ações. Então, esse ano precisa ser um ano de ações. Ações em defesa da vida. E nós precisamos fazer as nossas ações aparecerem ainda mais, com mais beleza. Cuidar do planeta, nossa casa comum, comprometendo-nos com a ecologia integral. Como fazer acontecer tudo isso? É muita coisa a ser feita. Aí eu quis colocar, para sintetizar e não ter que falar muito, a frase de Dom Aloysio. Para a eficácia da campanha da fraternidade, antes de mais nada, é preciso que a gente acredite nela. Por que às vezes os nossos trabalhos durante o ano não acontecem efetivamente? Porque nós muitas vezes recebemos a campanha da fraternidade como uma imposição, e já que eu sou professor de um colégio católico, eu sou obrigado a trabalhar, e quando eu me sinto obrigado a fazer alguma coisa, a coisa não acontece. Para que a campanha da fraternidade aconteça, de fato, no meio de nós, é preciso que primeiro nós acreditemos nela. Nós não somos capazes de convencer ninguém se nós mesmos não estivermos convencidos. E para acreditar na campanha é indispensável que a gente se imbua de sua mística, de tudo aquilo que a gente sabe que de fato existe, mas não conseguimos balbuciar. Isso é mística, deriva da palavra mistério, da sua espiritualidade e de todos os seus métodos propostos. Então, o primeiro verbo
E aí eu vou trabalhar esses verbos rapidinho. O primeiro verbo ali do tema é ele viu. Então as irmãs já trouxeram para nós a parábola na oração. Havia a pessoa caída, passou o sacerdote, o responsável pelo culto, passou o levita. Na cultura judaica, o levita é o responsável por guardar as leis. Passou. E o samaritano viu. Então, quem é o sacerdote? O que representa o sagrado. Quem é o levita? O que representa o cuidado das leis. Quem é o samaritano? É aquele que não pertence ao reino de Israel, mas ele pertence ao reino de Judá, na separação dos dois reinos. Portanto, quem vem da Samaria é considerado judeu, mas um judeu de segunda linha. Portanto, se ele é judeu de segunda linha, ele não pode ocupar funções no templo. Portanto, ele não tem medo de tocar no ferimento. Ele não tem medo de tocar no sangue. Porque sangue na cultura judaica representa vida. É por isso que não se aceita transfusão de sangue. É por essa ideia que os testemunhas de Jeová não aceitam doação de sangue. Porque sangue é vida, e quem pode dar vida somente Deus. É uma cultura meio quadrada que faltou um processo de evolução. O samaritano, como é de segunda linha, se eu ajudar, legal. Se eu não ajudar, legal também, porque nada vai mudar na minha vida. Se eu posso ajudar, então bora ajudar. E aí então o sacerdote e o levita passam, mas saem correndo porque não podem se sujar com a humanidade do outro, senão eles não podem ir no templo oferecer o sacrifício. O samaritano, então, que era desprezado pela classe judaica, não tinha nada que perder, ele vai lá e entende que ao ajudar ele ganharia. Entramos num processo de empatia. Eu tenho medo que a palavra empatia também se torne vulgar, assim como a palavra amor na sociedade atual. Porque às vezes a gente usa tanto a palavra empatia, que é o se colocar no lugar do outro, e a gente usa tantas vezes, mas poucas vezes a gente de fato se coloca no lugar. Então eu falo primeiro por mim. Como é difícil de fato viver a empatia, como é difícil de fato se colocar no lugar do outro, diante de uma ação, diante de uma decisão, sobretudo quando nós exercemos funções superiores. Então, diante do aluno, eu sou superior a ele. E aí, como é difícil, por vezes, ser empático. Então, vamos tentar descobrir o valor da empatia e não vai ser o meu discurso que vai convencer ninguém. Aí eu coloquei um teste ridículo aí para vocês. Quem vê primeiro o crânio, levanta a mão. Quem vê primeiro a mulher, levanta a mão. É ridículo, tá? Isso não é psicologia, isso é psicologismo. Então quem vê o crânio primeiro é uma pessoa muito realista. Também é provável que você seja meio cínico. Você é uma pessoa que entende que tanto o bom quanto o ruim são coisas passageiras na vida. Quem viu a mulher, você é uma pessoa de personalidade ingênua. É provável que muitas vezes você não perceba os problemas e os perigos quando eles estão se aproximando. São os psicologismos, é só para dar uma relaxadinha. Eu gostaria que 10 pessoas pudessem me ajudar, pode ser? Rápido, vamos lá que nós estamos atrasados. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Falta 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Falta 2 pessoas. Bora, Marta, vamos? Bora, a Aline sofreu promoção, tem que vir. 5 de um lado, 5 de outro, um de frente para o outro. Vamos lá. Isso, de frente para o outro. Isso, vai lá. Ok. Eu vou ler uma mensagenzinha para vocês, para todos nós. Só vou ter que ir lá perto para enxergar. Eu gostaria que enquanto eu lesse, vocês observassem uns aos outros. Se olhem, é horrível olhar no olho do outro assim. É psicólogo. Eu gostaria que os demais ouvissem isso. Olha que coisa forte. Leandro, você vai pensar que está na sua frente ou todo mundo? Quem está na frente? Você. Todos, se observem. De tanto ver, a
Experimente ver pela primeira vez o que você vê todo dia sem ver. Parece fácil, mas não é. O que nos cerca, o que nos é familiar, já não desperta mais curiosidade em nós. O campo visual da nossa retina é como um vazio. Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma porta. Se alguém lhe perguntar o que você vê no caminho, você não sabe. De tanto ver, você banaliza o olhar. Sei de um profissional que passou 32 anos a fio pelo mesmo hall do prédio do seu escritório. Lá estava sempre, pontualíssimo, o porteiro. Dava-lhe bom dia e às vezes lhe passava um recado ou uma correspondência. Um dia o porteiro morreu. Como era ele? Qual era a cara do porteiro? Qual era a sua voz? Como ele se vestia? Aquele homem não fazia nem ideia. Em 32 anos, aquele homem nunca conseguiu ver o porteiro. Para ser notado, o porteiro teve que morrer. Se um dia, em seu lugar, estivesse uma girafa cumprindo o rito, pode ser também que ninguém desse por sua ausência. O hábito suja os olhos e baixa a voltagem. Mas há sempre o que ver, há sempre gente, coisas, bichos, e vemos? Não, nós não vemos. Uma criança vê o que o adulto não. Tem os olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo. O poeta é capaz de ver pela primeira vez o que de tão visto ninguém vê. Há pai que raramente vê o próprio filho. Existem maridos que nunca viram a própria esposa. Nossos olhos se gastam no dia a dia, porque se tornam opacos. E por aí que é por aí que se instala no coração o monstro da indiferença. Outro Lara Rezende. Se olharam? Sim. Virem de costas? Pode olhar um para o outro de novo. O que há de diferente? O quê? O que mais? O que mais? A posição, é que ela cansou, irmão. O que mais que há de diferente? A Gisele está diferente. O que há de diferente na Gisele? Gisele, você tinha um colar no pescoço? Já estava. O que há de diferente? A Flávia trocou de saia com o Kevin? Irmão, o que há de diferente? Mostra para eles, irmã. De quem são os brincos? São brincos ali? Não, pulseiras. De quem é a pulseira? De quem são aqueles braceletes? Pronto. Os brincos são da Gisele? O que mais? Tem mais coisa. De quem é aquela corrente? Colar? Não sei como vocês chamam. Da Keila? Perceberam? Quantos minutos vocês ficaram olhando para os outros? Pelo menos um minuto? Qual a nossa dificuldade em perceber o que há de diferente? Isso é empatia.
na realidade. A gente olha, mas não vê. Legal, tá? Obrigado, gente. Obrigado. Então, ver, ele viu, significa dar atenção. Então, quando a gente vê ali o relato bíblico genesiano, ou seja, Gênesis, a origem, nos 2 primeiros capítulos, vai dizer que Deus criou o mundo. O capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis fala sobre a criação. No capítulo 1, primeiro, Deus faz todas as coisas, ele olha para todas as coisas e fala, puxa, como é bom. E depois ele cria o homem na sua imagem e semelhança. No segundo capítulo ele faz ao contrário. Ele cria a terra, não faz chover sobre ela, porque se chove cresce mato. Aí ele cria o homem, depois que ele cria o homem ele faz chover, porque agora ele tem mão de obra barata. Então no capítulo 1, Gênesis, Deus cria e dá de presente para o homem. Capítulo 2, Deus coloca um chão para o homem pisar, cria o homem e fala, agora vamos fazer junto. Mas nos 2 capítulos, tudo o que Deus faz, ele olha e fala, é bom. E nós? Tudo que nós fazemos, a gente para olhar o que a gente faz? Ou a nossa visão já se tornou opaca demais e nós não conseguimos enxergar a beleza de tudo aquilo que fazemos? E o detalhe é imprescindível. O todo é composto por fragmentos, por partes, por detalhes. Então, dentre tantos outros, sem exceção em Gênesis, vai dizer, Deus viu o seu povo, Deus viu o sofrimento do povo, Deus ouviu o clamor, mas espera aí, ver implica ouvir também. Tira o óculos de quem não usa óculos para ver se ela ouve bem. Ver em socorro, ver enquanto atitude de olhar. E aí a proposta ali, ó, o professor vê os seus alunos enquanto uma atitude fisiológica, antes ver do que ser cego, como diz a avó, ou ele olha profundamente enquanto uma habilidade sensitiva, afetiva e social. Como que nós encaramos? É para pensar, né? Quem vê passa adiante. Então, passou, o sacerdote passou, o levita passou. E aí isso cria as indiferenças. Então lá, dados de 2017, ó, 22,6% das crianças e adolescentes de 0 a 14 anos vivem em situações de extrema pobreza. 6,4% das adolescentes são mães antes dos 19 anos. E os pais? 11,7 mil crianças e adolescentes foram assassinados só em 2017. 3 milhões de domicílios estão inseridos em favelas. Mais dados, agora sobre a educação. 92 milhões de brasileiros, ou seja, 44% dos brasileiros não sabem ler. 62 milhões, ou seja, 30% da população brasileira nunca comprou um livro na vida. Para 67% da população, ou seja, 140 milhões, nunca houve uma pessoa que incentivasse a leitura durante toda a sua vida. Mas nós temos ali o restante, os 33% da população que recebeu algum incentivo. 11% foi da mãe, 7% foi do professor. As mães estão falando mais que nós. Desigualdade social, olha que orgulho que eu tenho de ser brasileiro. O Brasil é o 9º país mais desigual do planeta, no que se refere à distribuição de renda. 50% dos mais pobres, nos últimos anos, isso em 2017, sofreram retratação de 3,5% nos rendimentos. 10% dos mais ricos tiveram crescimento de 6% nos rendimentos. Os 26 mais ricos do mundo concentram a mesma riqueza que possuem 3,8 bilhões daqueles que são mais pobres. E aí, com relação à desigualdade econômica, nós temos ali o produto interno bruto, Rose, tá certo? É um monte. Nós temos a renda per capita, o que seria então distribuído em partes iguais para todos. E nós temos, de fato, a distribuição de renda. Um para mim,
Um para você, 3 para mim. 2 para você, 5 para mim. É que nem as crianças no intervalo. Portanto, a desigualdade econômica é causada pela disparidade de distribuição dos recursos e rendas. Então nós temos ali, ó, 66% das famílias ganham até R$ 2.034. 9% ganha de 3.390 a 6.780. Vamos tentando ali se enquadrar. Qual é o seu percentual no Brasil? 4% ganha de 6.780 a 13.560. 1% dos brasileiros ganham de 13.560 a 33.900. Bem menos de 1% ganha acima de 33.900. Em que percentual você se enquadra? Não fale. As desigualdades sociais, olha lá a charge. Filho, iPod para você. Isso é a família do rico. A do pobre, filho, você vai e pede. Desigualdade social causa o que então? Falta de moradia, falta de educação de qualidade e oportunidades de emprego. Concordam até aqui ou não? Está muito marxista. Igualdade e meritocracia, minha gente. Nós somos craques nisso. Nós somos craques. Então, ó, para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame. Qual é o exame? Escalar aquela árvore. Tá bom. E a gente faz assim. E aí, então, quando nós pensamos em educação inclusiva, será que a nossa educação inclusiva não está pautada numa meritocracia? O nosso sistema educacional é uma imagem. Eu adorei essa imagem. Outros dados, pessoal, desemprego, ó, IBGE, 9 de 2019, são 13,4 milhões no último trimestre de 2019, 1,12 milhões de desempregados a mais do que no primeiro trimestre. Doenças emocionais, olha que chique que nós estamos. O Brasil é o país mais ansioso e mais estressado da América Latina. São 322 milhões de diagnosticados com depressão no Brasil, 4,4% da população mundial. Já. Suicídio, olha lá. Governo, são dados do governo de 8 de 2019. Em 2016, houve 11.433 mortes por suicídio, ou seja, 31 casos por dia. Na sua maioria por enforcamento, intoxicação e arma de fogo. Quais são as principais vítimas? Jovens entre 15 e 29 anos. São aqueles que ainda estão conosco. Sem falar nos inúmeros acidentes de trânsito, sem falar no alto índice de feminicídio, sem falar nos conflitos de campo, da região rural até hoje, e sem falar a culpa das fake news, que hoje a internet é um elemento de morte. Porque nos falta a chamada etiqueta, que é a ética na internet, não é isso? Cenários dramáticos do Brasil. Olha, em 2017 cresceu 11% do número dos pobres. Que orgulho! Somos o 9º país mais desigual. Dentre 179 países, o Brasil, eu não sei falar terrível não. Esse mesmo, é por isso que eu falar do professor. No índice de desenvolvimento social, nós estamos 100, tem 100 países à nossa frente. Em 2017, pela primeira vez desde a década de 90, o Brasil registrou alta no índice de mortalidade infantil. Será que foi porque a Sil Garnes morreu? Estão olhando ou estão passando por nós? Estão olhando de fato para a população brasileira ou estão passando? O todo, esse estar olhando sou eu e você também. Porque como nós já pensávamos o ano passado acerca de políticas públicas, a política pública não é algo que vem imposta pelo governo. Muitas vezes porque nós temos medo ou ficamos aí num discurso ridículo de que eu não gosto de política, não nos envolvemos e consequentemente sofremos as consequências. Então quando pensamos ali, estamos olhando, nós estamos olhando ou estamos passando por essas realidades? Porque, querendo ou não, se nós pensarmos, o educador nacionalista tem uma estabilidade econômica boa. Tem um
irmãos, entre 4 e 9%, com certeza. Estamos passando olhando. E aí surge um novo termo, já ouviram? Aporofobia. Já ouviram? Do grego, aporos, pobre, miserável, fobia é medo, não é isso? Então vai ter uma filósofa espanhola, Adela Cortina, que defende que o assustador para a sociedade do bem-estar, que é a nossa sociedade, é a pobreza, mas que falta coragem para essa sociedade reconhecer isso. Apesar das recorrentes situações de crise econômicas, nós sempre disfarçamos a aporofobia com termos como xenofobia, como racismo, e aí na verdade o que a sociedade do bem-estar tem medo é da pobreza mesmo, é da miséria. Então nós não temos medo do negro, nós temos medo da pobreza que o negro nos traz, vai que peca. E aí então ver a pobreza existencial e passar direto é a aporofobia. Um termo novo que dá para trabalhar em aula. Muito. Dá para pensar muito sobre esse termo. Então, o quanto o pobre, o quanto a pobreza, o quanto a miséria me assusta. O quanto quando eu estou subindo da praia, pela Anchieta quase ninguém mais sobe, mas às vezes está fechada a imigrantes. Não é isso? E aí você passa, assim que chega em São Bernardo, você olha um bairro que tem assim você chega em São Bernardo, chamado de Montanhão. Já viram aquele bairro do lado, assim, da Anchieta? Cheio de barracos, Montanhão, literalmente. É bonito à noite de ver, parece uma árvore de Natal. É só olhar do lado, isso. E aí o quanto a pobreza nos vai que pega. E aí tudo isso é consequência de uma sociedade nihilista. Vocês viram essa obra de arte? Melancolia. Cadê Marô? E aí o ser humano nihilista, ou seja, a sociedade que abandona valores e já não consegue mais enxergar a utilidade de todos, mas determina a utilidade para alguns, porque nós substituímos o ser pelo ter. Então você me é importante enquanto você ainda me oferece alguma coisa. Quando você já não me oferecer mais nada, você se torna nada para mim. E aí o homem dessa sociedade nihilista, a escultura ali representa muito bem, ele olha para dentro de si, e ele que se esvaziou de valores, e já não enxerga mais o sentido de nada, se descobre um ser vazio. Quando nós falamos de sentido da vida, então, por que aumentou o grande número da depressão? Por conta do resultado da sociedade nihilista, do esvaziar dos valores. E aí eu olho para dentro de mim e o que eu enxergo? Gente, como é terrível! Eu me sinto mal quando estamos fechando nota e os alunos se tornam tão sociáveis e amigos da gente. Porque eles se aproximam de nós não pelo professor que nós somos, mas por aquilo que nós podemos ofertar. Eu me sinto mal quando vem pai muito simpático em reunião. Que por vezes ele vem tão simpático que ele quer garantir o próximo trimestre. Porque o dia que eu sair virar outro, e aí vai falar, o outro não prestava. Não valia nada. O que vocês aprenderam quanto professor? Nada! Não é esse o discurso que a gente ouve? Por conta da sociedade nihilista. E aí, essa é a dificuldade da campanha desse ano. Fazer com que as pessoas descubram em si mesma os valores. E à medida que eu descubro em mim mesmo os valores, eu sou capaz de descobrir o valor todo. O psicólogo, quando recebe um cliente ou paciente, dependendo da abordagem, e aí ele se depara com o mesmo problema que ele tem vontade de arrancar a roupa, você correndo gritando no meio do caminho. Porque eu não fui capaz de resolver os meus próprios conflitos e de repente vem alguém e joga na minha cara o problema dele, que também é meu. E agora, o que eu faço? Bora! Ver a aula ajuda a gente. Tem que apertar um enter lá. Você aperta lá nesse vídeo? Gostaria então de ver que a gente concluísse com essa parte aí, ó. Não, volta, irmão. Isso, só aperta. Não.
aqui na verdade era para ser um vídeo, entendeu? Deixa lá, depois a gente passa aí. É uma música que eu queria que vocês ouvissem, a gente encerra com essa música. Tá certo? A segunda parte, ele viu e ele sentiu compaixão. A palavra compaixão, etimologicamente, provém do latim, da palavra compassio. Ou no português é a junção de duas palavras, com a paixão. E a palavra paixão significa sofrimento. Sofrer é se apaixonar é sofrer. Então, quando nós vemos na sexta-feira chamada de santa pelos cristãos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos falando que ele ficou apaixonado, mas nós estamos vivendo e celebrando o quê? O seu sofrimento. Então, quando eu falo a palavra compaixão, eu estou falando de um sofrimento comum, da unidade de sentimento. E aí o carisma passionista, a palavra passio, significa sofrer. Então, Jesus Cristo passio, a paixão de Jesus Cristo. Nós estamos falando daquilo que ele sofreu. E pelo seu sofrimento ele se uniu com o quê? A humanidade dos homens. Então, o carisma passionista, ou seja, aqueles que são filhos, aqueles que são seguidores da paixão de Cristo, se enquadra evidentemente, perfeitamente nessa campanha. Viu, ou seja, tomou conhecimento dos sofrimentos existenciais, sentiu compaixão e se uniu ao sofrimento de cada um. Portanto, o carisma passionista prevê um ensino que leve, aquilo que eu já falei, à integralidade. Isso é alicerçada na onde? No ver compassivo. Então nós temos o Fernando Pessoa, e aí ele pergunta assim: para ser grande, ser inteiro. Se nós queremos ter uma grandeza existencial, nós precisamos descobrir a inteireza de nós. Para ser grande, ser inteiro. Como eu faço para ser inteiro? Ele vai dar a receita. Que nada teu exagere e nada teu exclua. Para ser inteiro não pode haver faltas, nem exageros. Nem simpatia demais, nem simpatia de menos. Como eu faço então para que nada em mim não seja de mais nem de menos? Para ser grande e ser inteiro, nada teu exagero ou exclua. Põe tudo aquilo que você é no mínimo que você faz. Assim como a lua faz, ela consegue brilhar todas dentro de diversos lados. Isso é integralidade, é a descoberta de nós mesmos, dos nossos limites e das nossas possibilidades. Pensar o homem como um ser defeituoso. Quais são os meus defeitos? Não, eu não sou máquina de lavar roupa, e não existe assistência técnica para homens ainda. Eu tenho o quê? Limites. E limites são feitos para quê? Para serem superados. Então, viu e sentiu compaixão é saber olhar para os limites humanos e bora junto. Bora junto. Se nós não conseguirmos seguir em frente, a gente não pode falar de uma educação passionista. A educação passionista ela é alicerçada no olhar compassivo, um olhar que vai junto. As definições, ali ó, Sponville, filósofo ateu, vai dizer que a compaixão não é vista com bons olhos pelas pessoas não, porque ninguém gosta de sofrer. Rousseau vai dizer que ele mudou os conceitos de educação no Ocidente. Ele afirma que todas as pessoas são boas e precisam do quê? De uma educação adequada para cultivar essa bondade. Está nas nossas mãos alicerçar, construir uma sociedade melhor, a partir de uma educação adequada. O processo das leis. A princípio nós estávamos pautados em Talião. Qual é? Olho por olho, dente por dente. Por conta desta influência religiosa, nós temos o progresso das leis, sobretudo aqui no Ocidente. Sobretudo aqui. Por conta da experiência religiosa, da ideia de compaixão. Peraí, então se ele arrancou um dedo, eu também vou arrancar seu. Eu vou ser mais cruel, eu vou arrancar dois. Por conta da compaixão, as leis vai perdendo um aspecto punitivo e vai ganhando o quê? Um aspecto educacional. Nós não prendemos, nós não castigamos para punir. Nós castigamos para quê? Para educar. A compaixão então torna a lei como um instrumento do bem comum.
E aí, por fim, cuidou dele. Conhecem essa obra? Fortinari, Os Despejados. Já tinham visto? Sim. Cuidou dele. Então nós temos que falar aí da cultura do encontro. Ó. Vai começando a encaixar as peças do nosso quebra-cabeça. Ver, mais que atitude fisiológica, um olhar atento, particular, envolvido de sensibilidade. Ficou claro para nós isso? Então, eu vejo, eu olho, eu percebo. Eu vejo porque não sou cego ou porque de fato quero enxergar. Sentir, colocar-se junto com o outro. E aí esse colocar junto com o outro envolve duas palavrinhas, que é a alteridade mais empatia. Legal, porque a empatia sozinha é perigosa. Eu sou empático, eu vou sofrer com você, mas você vai ter que vir por onde eu quero para sair do sofrimento. Não, fere a ideia de alteridade. Alter, do latim, significa outro. Então quando eu falo de alteridade, significa a identidade do outro. Eu me coloco no lugar do outro, mas sem obrigar o outro a ser aquilo que eu quero. Eu me coloco no lugar do outro, respeitando tudo aquilo que ele é. Por quê? Próximo, e aí, se eu pudesse traduzir a Bíblia, vamos traduzir a Bíblia, irmã? Eu tiraria a palavra próximo e colocaria a palavra outro. Dentro da cultura judaica, por muito tempo eles achavam que próximo era somente aquele que era da mesma religião que eu. Quando eu falo a palavra próximo, eu vou na padaria, a mulher do caixa aqui, é próximo! Quem é o próximo? É o próximo da fila? É aquele que está depois de mim? Então a palavra próximo dá muito pano para manga. Agora se a gente fala em outro, quem é o outro? São todos, quem não sou eu. E quem sou eu do outro? Outro, portanto eu sou o outro do outro. Portanto esse olhar ele é o quê? Ele é universal, ele abraça. E aí então cuidar. A cultura do cuidado nasce da onde? A cultura do encontro. A mãe não cuida da criança lá do quarto dela. Cuida? Então a mãe cuida da criança estando. Cultura do cuidado implica cultura do encontro. Encontrar é não passar despercebido. Então logo perceber. Portanto, cuidar se trata de uma particularidade de quem viu e sentiu compaixão. Quem passou, não viu, não será capaz de cuidar, porque não sentiu. Para que haja cuidado, é preciso que haja sentimento. Para que algo produza em nós sentimento, é preciso que nós olhemos. Os olhos são a janela da alma. Portanto, vamos pensar a vida como obra de arte. Eu estou terminando, tá bom? Estamos inseridos nessa sociedade de Caim. A sociedade humana atual nasce, então, da inveja de Caim. Essa é a nossa sociedade. Então o Caim matou o Abel, porque Deus gostou mais do que Abel ofertou do que Caim ofertou. Portanto, eu vou dar um jeito. Deus vai gostar mais de mim. Play, pronto. Resolvido. Nasceu a sociedade da inveja, a sociedade da indiferença. É por conta dessa indiferença, quando eu acho que aquilo que eu faço tem que ser mais importante, que acontece uma banalização da sacralidade da vida do outro. Eu sou capaz de matar o outro, eu sou capaz de destruir o outro, eu sou capaz de levantar falso contra o outro, quando então eu perdi a minha capacidade de enxergar que o outro é tão sagrado quanto eu. Essa é a sociedade que ele está inserido. E aí, vamos pensar a obra de arte ali. Marô, é possível fazer arte sem se lambuzar? Se lambuzando ou não se lambuzando, a gente faz arte. É possível fazer arte de longe? O artista ele precisa se envolver, se lambuzar, se misturar com a sua arte. Portanto, a gente falou ali, a vida como obra de arte, o cenário é a sociedade de Caim, tá certo? E nós precisamos descobrir a sacralidade da vida. Como a gente vai descobrir essa sacralidade da vida? Se lambuzando da vida do outro. Não existe a possibilidade de mudança na sociedade atual quando eu não entro na realidade da sociedade atual. Discurso, papagaio, falar, até papagaio fala. Não é isso? Agora, fazer acontecer é outra coisa. O cenário atual, então, precisa ser ressignificado. É preciso gritar no sistema capitalista contra ele, já que esse sistema só visa o lucro, e aí nós precisamos fazer o quê? Descobrir o sentido da vida. Aí eu coloquei uma proposta. Cuidar exige ser capaz de parar. Ninguém cuida andando.
sem parar, sem interromper o cotidiano da vida. Mas mais que isso, para cuidar é preciso descer da montaria. O samaritano passava a cavalo. Ele não cuidou daquele que estava caído montado no seu próprio cavalo. Ele teve que descer. Quais são os cavalos que nós andamos montados? Essa cultura do cuidado do encontro vai acontecer no colégio passionista à medida que nós somos capazes de descer das nossas próprias razões. Portanto, eu proponho que 2020 seja para nós um ano de atitude samaritana passionista. Vamos descer das nossas montarias? Quem quer andar, ficar muito em cima do cavalo, vive dando. E aí eu encerro aqui. O Papa Francisco, em sua encíclica Evangelii Gaudium, número 24, afirma que uma comunidade em saída precisa se pautar em 5 verbos. E aí nós poderemos fazer as nossas atitudes pedagógicas desse ano pautadas aí. E aí eu acho que ele inventa esse primeiro verbo, porque não existe. E aí ele é craque em inventar. Ótimo. Aí ele vai falar primeirar. É preciso primeirar. O que é primeirar, gente? Colégio na Zona Norte de São Paulo tem um monte. O que nós podemos fazer para ser diferente? Precisamos ir além do tradicional. Precisamos favorecer, superar e valorizar. Primeirar. É preciso chegar primeiro. Segundo verbo que o Papa Francisco propõe, é preciso envolver. Envolver é estabelecer parceria, resgatar, promover. Terceiro verbo para a nossa proposta pedagógica, é preciso acompanhar. Acompanhar é o quê? É redescobrir. Puxa, é isso que é acompanhar? Redescobrir? Eu pensei que era só ir junto. Despertar, experimentar, olhar. Eu cheguei, eu me envolvi, eu acompanhei, eu poder frutificar. Portanto, para que frutifique é preciso projetar, firmar, acolher, agregar e esperançar. Portanto, nós temos ali aquele que primeiro se envolve, aquele que primeiro acompanha, aquele que primeiro vê frutificar, tem motivos para festejar. E aí o festejar é um agir, praticar, não descuidar. A gente faz festa cuidando, porque a festa não é o fim. A festa é um meio, sempre para um grande, um outro recomeço. Tranquilo? Sim. Contribuições, colaborações. Colégio Passionista São Paulo da Cruz, educando para a vida e para a felicidade.